Olá, queridos amigos, queridas amigas. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Queremos manter contato diretamente com o texto bíblico. E o nosso objetivo é compreendê-lo pela análise dos versículos à luz do Espiritismo. Hoje iniciaremos o estudo do capítulo 16 e vamos analisar os versículos de 1 a 4. Nessa passagem, ainda dentro do discurso da última ceia, Jesus adverte os discípulos quanto ao estado psicológico a ser evitado nos confrontos inevitáveis com o contexto cultural do mundo. Esse alerta que Jesus fez para os discípulos daquela época serve para os discípulos de todos os tempos. Vamos diretamente ao texto bíblico que nós encontramos escrito assim: Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Então, vejam que Jesus deu todas as orientações que os discípulos precisavam naquele episódio da última ceia em Jerusalém, antes da sua crucificação. Haroldo, em sua tradução do texto bíblico, deste texto, ele comenta o sentido do verbo escandalizar, que poderia ter vários sentidos, como tropeçar, fazer vacilar ou errar, estar chocado. E me parece que nesse contexto é chocar-se, estar chocado, a pessoa se impactada pela situação. E a palavra escândalo, ela significa armadilha na sua origem etimológica. Também o vocábulo serviço, o Haroldo destaca que nesse contexto está falando do serviço religioso, do dever religioso. Então a pessoa, como Jesus disse, matando um cristão, achava que estava praticando um serviço religioso. Quer dizer, quando há uma situação dominante e alguém tem um comportamento diferente disso, a pessoa que é representante dessa situação dominante julga estar prestando serviço a Deus quando elimina o outro, que faz uma proposta diversificada. Os ensinos do Cristo, nesse último encontro, que é da última ceia, ele traz revelações muito precisas e muito sérias, com recomendações para o comportamento da individualidade e dos cuidados que deve ter com a personagem. Sempre lembrando, a individualidade é o espírito imortal, que tem a representação no plano encarnado, numa personalidade que se construiu ao longo da encarnação. Então, nós, como espíritos, devemos ter uma visão crítica da personalidade que estamos expressando, de como essa personalidade atua no cenário do mundo. Diz o mestre que avisou dessa forma para que os discípulos não fossem enganados pelo modo de agir do mundo. Apesar disso, nós vemos que ao longo da história, aqueles que depois assumiram a condição de cristãos organizaram-se num aparato de luxo e passaram a perseguir os que efetivamente propunham a simplicidade do funcionamento do cristianismo primitivo. A afirmação de que todo que vos matar julga oferecer culto a Deus
cumpriu-se à risca, nesse caso, ao longo da história. E esses fatos a gente pode relacionar com as bem-aventuranças, porque Jesus, no discurso do Sermão da Montanha, ele diz que feliz seria a pessoa que fosse injuriada, perseguida, caluniada, e que, mentindo, as pessoas dissessem mal delas, que avançassem contra elas por causa do nome de Jesus. Então ele aponta que essa circunstância mostraria que a pessoa está efetivamente num rumo adequado, então deve se alegrar, se exultar, porque enfrentando essas dificuldades, a pessoa cresce espiritualmente e vai ter a mesma recepção que tiveram os mártires, os profetas, porque enfrentaram com coragem a adversidade do mundo. Emmanuel, ele comenta os versículos 1, 3 e 4. São muito interessantes os comentários. A gente vai fazer alguns apontamentos desses comentários, mas vale a pena ler na íntegra. A primeira lição a gente vai comentar aqui é do livro Vinha de Luz, Psicografia de Chico Xavier. É a lição 101, que tem o título Ouvistes. Essa lição comenta o versículo 1. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Então, Emmanuel traça considerações sobre isso, e lá adiante no texto ele diz: o Mestre Divino, pois, não deixou os companheiros e continuadores desavisados. Não oferecia a nenhum aprendiz na terra a coroa de rosas sem espinhos. Prometeu-lhes luta edificante, trabalho educativo, situações retificadoras, ensejos de iluminação através da grandeza do sacrifício que produz elevação e do espírito de serviço que estabelece luz e paz. É importante desse modo para quantos amadureceram os raciocínios na luta terrestre a viva recordação das advertências do Cristo no setor da edificação evangélica, para que se não escandalizem nos testemunhos difíceis do plano individual, quer dizer, não se deixem chocar pelas circunstâncias adversas do mundo. E o versículo 4, ele comenta na lição interessante chamado quadro negro. E esse quadro negro é uma referência à sala de aula, que tem aquele quadro de giz que aos tempos antigos era um quadro pintado de tinta negra. Então, ele vai fazer uma comparação aqui, alertando-nos quanto ao fato de que nós frequentamos a sala de aula, mas lá um belo dia o professor nos chama à lousa e pede que nós demonstremos o nosso conhecimento. Então, aí ele comenta assim: sobre a zona escura, o giz claro definirá fielmente a posição firme ou insegura do estudante. Quer dizer, na hora do teste, o estudante mostra ali se ele está firme no conhecimento ou se está inseguro. Aí ele continua: e não será isto mesmo que se repete na escola vasta do mundo? O homem, nas lutas vulgares, poderá socorrer-se indefinidamente de bons amigos. O Pai permite semelhantes contatos para que as oportunidades de aprender se lhe tornem irrestritas. No entanto, lá vem aquela hora em que a criatura deve tomar o giz alvo e puro das realizações espirituais, colocando-se junto ao quadro negro das provas edificantes. Olha, é muito interessante essa colocação de Emmanuel. Então, se Jesus nos preveniu, nós estamos alertados quanto ao fato de que estamos no mundo de provas e expiações. Tem o tempo do aprendizado, vai ter o tempo da prova, que nós vamos ter
que revelar o nosso conhecimento. Aí ele faz um apelo final nesse texto dizendo assim: ó vós que ides ao quadro negro das atividades terrestres, abandonai o giz escuro da desesperação, escrevei em caracteres de luz o que aprendestes do Mestre Divino. Revela o próprio valor. Lembrai-vos que instrutores benevolentes e sábios vos inspiram as mãos. Abençoai o quadro negro que vos pede o giz de suor e lágrimas, porque junto dele podereis conquistar o curso maior. Bonito, né? E por fim, no livro Pão Nosso, na lição 128, com o título É Porque Ignoram, ele vai comentar o versículo 3, que eu achei muito interessante, por ser esse texto do Emmanuel, vale a pena a gente ler aqui, que o versículo é assim: e isto vos farão porque não conhecem ao Pai nem a mim. E aí Emmanuel comenta assim: dolorosas perplexidades não raro assaltam os discípulos, inspirando-lhes interrogações. Por que a desarmonia em torno do esforço terreno? A jornada do bem encontra barreiras sombrias. Tenta-se o estabelecimento da luz, mas a treva penetra as estradas. Formulam-se projetos simples para a caridade que a má-fé procura perturbar ao primeiro impulso de realização. Quase sempre, a demonstração destrutiva parte de homens assinalados pela posição de evidência, indicados pela força das circunstâncias para exercer a função de orientadores do pensamento geral. São esses que, na maioria das ocasiões, se arvoram em expositores de imposições e exigências descabidas. O aprendiz sincero de Jesus, todavia, não deve perder tempo com interrogações e ansiedades que se não justificam. O Mestre Divino esclareceu esse grande problema por antecipação. A ignorância é fonte comum do desequilíbrio, e se esse ou aquele grupo de criaturas busca impedir as manifestações do bem, é que desconhece por enquanto as bênçãos do céu. Nada mais que isso. É necessário, pois, esquecer as sombras que ainda dominam a maior parte dos setores terrestres, vivendo cada discípulo na luz que palpita no serviço do Senhor. Como líder, Jesus, ele atuou com perfeição. Ofereceu a todos os esclarecimentos, deu aos discípulos o que eles precisariam para dar conta da tarefa que havia delegado a eles. E porque não é bom escandalizar-se, no sentido proposto no texto, isso significaria entrar em estado psicológico que engendraria também o erro. A causa da atitude é claramente indicada na ignorância que nos caracteriza, por sermos espíritos de terceira ordem na escala espírita. Nós nos insurgimos contra o arbítrio de outro colocado em posição de poder, mas talvez, se fôssemos nós nessa situação, faríamos o mesmo, e quem sabe quantas vezes já não o fizemos. Outra coisa importante é a gente lembrar que os discípulos de Jesus, que somos todos nós, estamos numa escola e seremos testados. A metáfora do quadro negro é significativa. Vamos escrever com um giz de luz do aprendizado que o Espiritismo nos enseja. Que Jesus nos abençoe. Ficamos por aqui hoje, mas voltaremos noutra oportunidade, se Deus quiser. Até lá!